Boa noite a todos. Estamos aí com 1 minuto de transmissão da nossa live, aguardando a entrada do professor Kazuo Watanabe. É um prazer estar aqui com vocês num encontro, mais um encontro de altíssimo padrão, promovido pelo FONAGE, e em especial no momento coordenado pela nossa querida amiga, colega, desembargadora Janice Ubiali, que me deu a grata satisfação de dividir com vocês alguns minutos de um debate sobre tema de extrema relevância, atualidade, que envolve a Agenda 2030, capitaneada pela Organização das Nações Unidas, o projeto global do acesso à justiça, que é uma espécie de prosseguimento, como nós veremos, do projeto Florença da década de 70, iniciado pelo professor Mauro Capelletti, e temos o desdobramento desses projetos no Brasil pela absorção pelo CNJ, com a introdução da Meta 9, que é um dos pontos altos da política judiciária do momento. Portanto, eu creio que nós não poderíamos estar na plataforma mais adequada, que é a plataforma do FONAGE, com um dos ícones do processo civil, preocupadíssimo com o tema do acesso e da resolução dos conflitos, que é o professor Kazuo Watanabe, e com um público absolutamente comprometido com a nossa exposição, interessado, e que com toda certeza haverá de contribuir conosco com os debates, com as perguntas, e com isso tornar a nossa exposição ainda mais agradável e muito mais rica. Eu acredito que, enquanto nós aguardamos a chegada do professor Kazuo Watanabe, nós possamos dar início. Eu não consigo identificar aqui exatamente quantas pessoas nós já temos, me parece que já tem um número razoável para nós darmos início. E acredito que estou aguardando aqui uma autorização formal da organização da nossa live, mas se não chegar a tempo, eu também dou prosseguimento aos nossos trabalhos. Então, já, portanto, agora sim oficialmente autorizado, nós vamos dar início à parte que me toca, porque o professor Kazuo e eu conversamos sobre o tema, a desembargadora Janice nos deixou absolutamente à vontade para definir o tema da nossa abordagem, e nós definimos então, o professor Kazuo e eu, que eu ficaria com a parte da breve exposição dos objetivos principais que tocam ao Poder Judiciário da Agenda 2030,
e a meta 9 do Poder Judiciário e a desjudicialização, e o professor Watanabe, então, trataria dos métodos de prevenção e essa temática é introduzida como um dos pontos, prevenção e desjudicialização da meta 9 do Poder Judiciário. Como eu disse rapidamente no início da minha fala, a Agenda 2030, a importância desse tema se encontra justamente naquela expressão tão feliz que o professor Kazuo Watanabe cunhou na década de 80, se eu não estou enganado, depois ele me corrija, e que passou-se então a professar o acesso à ordem jurídica justa. Não basta termos uma via de entrada, uma porta aberta, mas nós precisamos de um procedimento e de um processo célere, de um processo com garantias, um processo que observe toda a plataforma constitucional, instrumental, e que conceda efetividade à satisfação buscada em face do direito violado ou ameaçado que o jurisdicionado tem que buscar através da jurisdição. E a Agenda 2030 é um programa mundial, um programa organizado pelas Nações Unidas, que teve início do século XXI, no início, na virada do ano 2000 para o ano 2001, em que se insere o objetivo ou os objetivos do desenvolvimento sustentável, em que o Brasil participa desse movimento nos três poderes, e o que nos interessa aqui propriamente, que é a participação do Poder Judiciário. É bom que se diga que foi criado um comitê interinstitucional que instituiu então a meta 9, integrando o Poder Judiciário brasileiro na Agenda 2030, que, vale a pena repetir, tem como mote a meta 9, a prevenção ou a desjudicialização. Aqui é um ou includente e não excludente, e sim prevenção de conflitos e desjudicialização. A prevenção em especial, porque nós vivemos num país com características curiosíssimas. Uma delas é o excesso de descumprimento de normas e o excesso de conflitos com busca de resolução por meio de atividade jurisdicional, através de mecanismos adversariais e não mecanismos não adversariais de autocomposição. Então, a prevenção sem dúvida alguma, junto com os meios de desafogar o judiciário para que ele efetivamente preste a sua jurisdição no cível, a que me refiro, dentro de um processo, dentro dos processos de cognição, os processos de conhecimento em que se inserem as tutelas de urgência, é o que se espera com o desdobramento desse movimento num breve futuro. E como nós sabemos, e vamos ver mais adiante na minha exposição, nós temos interessantíssimos projetos que estão tramitando no Congresso Nacional acerca da desjudicialização, que não é uma jabuticaba, que não é um tema nosso, um tema brasileiro, mas a desjudicialização é um tema, é um fenômeno internacional. Coincidentemente, no dia de hoje, saiu publicado no Migalhas um artigo que o professor Arruda Alvim me deu a honra de escrever comigo. Escrevemos a quatro mãos um artigo sobre o fenômeno da desjudicialização e a importância de um dos projetos de lei, que é o 6204, do ano passado, de autoria da senadora Soraya Tronic. Aqui teve a minha participação, da professora Flávia Ribeiro e do doutor André Gomes Neto, em que se busca simplificar e desjudicializar a execução civil fundada em títulos executivos extrajudiciais de cumprimento de sentença. Então, nesse primeiro momento, o que nós encontramos? Nós encontramos, eu diria que um ponto de imbricação entre o Programa Mundial do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, a Agenda 2030,
tão decantado, denominado Quarto Pacto Republicano, uma confluência com que foi definido e propagado pelo projeto Florença, que deu ensejo à publicação dos 4 volumes do Acesso à Justiça, e um programa global do acesso à justiça, iniciado recentemente também em nível mundial, com a participação do Brasil, em que o professor Kazuo Watanabe é o nosso embaixador, o nosso representante mundial no projeto global do acesso à justiça. Quando nós pensamos e falamos do fenômeno do acesso à justiça, nós sabemos muito bem que não estamos mais nos referindo ao acesso àquela porta estreita que era, há tempos atrás, o acesso ao Poder Judiciário. Aliás, não há princípio de reserva da jurisdição, houve uma relativização do princípio da inafastabilidade e do juiz natural. O que se entende, portanto, dentro de uma concepção do processo civil contemporâneo acerca da expressão acesso à justiça, sim o acesso aos equivalentes jurisdicionais, o acesso aos métodos de resolução de conflitos. E nós temos isso muito de perto na legislação brasileira, com a inserção nas normas fundamentais do processo civil do Código de 2015, que revisitou, como nós bem sabemos, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, até então preconizado no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, e passou, como eu disse, revisitando esse princípio e definindo no artigo 3º que não se excluirá, não mais da apreciação do Poder Judiciário, mas não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Ora, aqui deixa claro o legislador infraconstitucional que o mote é o acesso à jurisdição. E o acesso à jurisdição aqui compreendida como jurisdição privada e como jurisdição pública. Arbitragem e árbitros, Estado juiz e jurisdição privada. E no mesmo artigo, o legislador foi extremamente feliz ao tratar das soluções consensuais dos conflitos e no parágrafo 3º dos métodos, das técnicas de mediação, de conciliação e de outros métodos consensuais de resolução de conflitos, onde nós vamos identificar também a expressão que eu acabei há pouco de utilizar, dos equivalentes jurisdicionais. Portanto, hoje, acesso à justiça significa nada mais, nada menos do que métodos, técnicas de resolução de controvérsia, que são os equivalentes jurisdicionais. São os tribunais, entre aspas, os acessos multiportas que são colocados à disposição do jurisdicionado para a resolução dos seus conflitos, que muitas vezes passa até pela simples possibilidade de oferecimento de um contato a uma ouvidoria para que se obtenha um resultado de resolução de um conflito, e é o que nós temos visto implementado no Brasil. Esse fenômeno que nós estamos vivenciando tem uma origem. É uma origem mais ou menos recente, uma origem de uns 40 anos atrás. Nós estamos falando de uma nova visão que teve início na década de 70 pelo projeto Florença, inicialmente conduzido pelo professor da Universidade dos Estudos de Florença, professor Mauro Capelletti, em que procurou realizar um estudo que foi patrocinado pela Fundação Ford, norte-americana, e
pelo Conselho Nacional Italiano de Pesquisas, que resultou na publicação dos 4 volumes do Acesso à Justiça, que traz uma análise mundial em quase 30 países, em todos os continentes, em que o Brasil também participou desse levantamento, um estudo que nós sabemos multidisciplinar, envolvendo aspectos sociais, políticos, jurídicos, antropológicos, que nos trouxe informações até hoje utilizadas e que estão embutidas direto ou indiretamente, seja nesse movimento iniciado e conduzido hoje pelas Nações Unidas ou por esse projeto paraestatal do acesso global da justiça. O projeto Florença foi conduzido pelo professor Capelletti, pelo professor Brian Gert e o Johnson Jr., e também pelo professor Nicolò Troca, que trabalhou com o professor Mauro Capelletti, era o seu assistente na época, na cátedra de Direito Processual, e eu tive a satisfação de conhecer e estudar com o professor Trocker quando estive fazendo pós-doutoramento na Universidade de Florença, estudando as ADRs, em especial a mediação e aprofundando meus estudos de arbitragem, com ele, com o professor Remo Capone. E fiquei encantado com a visão absolutamente comprometida com o instrumento processual como um facilitador de resolução de conflito. Um instrumento que efetivamente não pode deixar de ser colocado à disposição do jurisdicionado, o que já ocorre desde o final do século passado e no início deste, como um mecanismo de realização do direito material com simplicidade, com efetividade, com economia e com celeridade. Como resultado desse projeto, nós não podemos nos esquecer que ele apresentou 3 bases ou frentes que hoje dão sustentação aos movimentos que nós estamos vivenciando. O primeiro, que é a facilitação e a ampliação do acesso à justiça aos hipossuficientes através da justiça gratuita, a ampliação do espectro das ações de classe, que até então, na década de 70, eram praticamente inexistentes, sobretudo nos países de civil law, e o terceiro ponto, que interessa diretamente a nossa exposição, o professor Cazzu e a minha, é a redefinição que o projeto Florença nos traz, a redefinição dos métodos de resolução de conflitos através das Alternative Dispute Resolution, onde a mediação, a arbitragem e a conciliação aparecem em primeiro plano, num grande destaque, naquilo que o professor Capelletti denominou de justiça participativa e de justiça coexistencial. Ou seja, uma justiça participativa que é conduzida não só pelos juízes togados, mas também pelos não togados, pela participação do leigo de uma forma geral em tudo aquilo em que os sistemas normativos de cada país vieram oferecer, e uma justiça que ele denominou de coexistencial, que é uma justiça fundada na pacificação, na autocomposição dos conflitos. Esse trabalho, que de uma forma ou de outra, mais ou menos todos nós conhecemos, é um marco, sem dúvida nenhuma, um marco epistemológico no estudo comparativo dos modelos jurídicos assistenciais. E nessa linha mais próxima, mais recente dos dias atuais, como eu disse há pouco, nós temos 2 movimentos que trazem alguma boa similitude, que é o projeto global do acesso à justiça, que eu me referi no início da minha fala, que o professor Cazzu é o nosso representante aqui no Brasil, e é um trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública,
de levantamento de dados acerca da crise da jurisdição, e esse material será, ao fim e ao cabo, analisado em conjunto com os demais países. Hoje nós temos, se eu não me engano, mais de 100 países que participam desse projeto global do acesso à justiça, na mesma linha conduzida pelo professor Capelletti, que não está mais nessa dimensão junto conosco, mas o professor Brian Gert, que trabalhou no projeto Florença, está à frente desse projeto atual, e teremos um resultado aí, mais dia, menos dia, com novas diretrizes em busca de um resultado ainda melhor para a prestação da tutela jurisdicional estatal, privada, e métodos outros de resolução de controvérsia que nós encontramos, sobretudo, já implementados nos países de common law. Temos, paralelamente ao projeto global que eu acabo de mencionar, o movimento da ONU. O movimento da ONU é um movimento de uma dimensão magnífica, envolve também mais de uma centena de países. O Brasil é um deles, que está comprometido, e no plano do Poder Judiciário, o Brasil, nós podemos nos orgulhar, foi o primeiro país que que absorveu a Agenda 2030 e implementou, através da Meta 9 do Poder Judiciário, a agenda, de maneira a ser atendida às metas e os seus objetivos. A Agenda 2030, ela traz um resultado em todos os seus pontos dos debates que foram ocorrendo, as conclusões nas conferências internacionais, como a que ocorreu em 92 no Rio de Janeiro, e no Rio novamente em 2012, Joanesburgo, Estocolmo em 72, e esse trabalho que a Organização das Nações Unidas está capitaneando tem as mais diversas frentes, porque é um trabalho que busca minimizar problemas emergentes de ordem social, lato sensu. Então, nós temos nas ODS questões que envolvem aspectos de energia, de segurança, de saúde, de educação, de política social, da justiça, dentre outros. E não são poucos esses objetivos, tanto que a meta inicial fixada no ano 2000 era para se concluir até 2015, e diante da magnitude dos problemas encontrados e dos seus desdobramentos, a ONU entendeu por bem prorrogar esses trabalhos para que a agenda, então, se redefinisse, e passando, então, a ser denominada de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030, que traz nada mais, nada menos do que 17 objetivos e 169 metas que passam pela, como eu disse, erradicação de pobreza, educação, segurança, etc. No Brasil, nós estamos trabalhando pelo Poder Judiciário com o objetivo de número 16. O objetivo de número 16 é o objetivo que traz em seu bojo o norte da paz, da justiça e da eficácia das instituições. E nesse ponto, da meta 9, do objetivo 16, nós vamos encontrar
pontos que eu gostaria de destacar para vocês, que são principalmente a meta de reduzir significativamente todas as formas de violência, taxas de mortalidade, acabar com abuso, exploração e tráfico de todas as formas de violência e tortura contra crianças. A meta 16.3, promover o Estado de Direito em nível nacional e internacional e garantir a igualdade de acesso à justiça para todos. A meta 16.4, até 2030, reduzir significativamente os fluxos financeiros e de armas ilegais, reforçar a recuperação e a devolução de recursos roubados e combater todas as formas de crime organizado. O 16.5, reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as suas formas. 16.6, desenvolver instituições eficazes, responsáveis, transparentes em todos os níveis. 16.7, garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa, representativa em todos os níveis, ampliar e fortalecer a participação dos países em desenvolvimento das instituições de governança global e fornecer até 2030 identidade legal para todos, incluindo registro de nascimento, e garantir o acesso ao público das informações e proteção de liberdades fundamentais. Dá para nós percebermos, com esses desdobramentos das metas 16, que a de número 16.3, 16.6 e a 16.7 estão diretamente ligadas ao tema da desjudicialização. Por quê? Porque elas tratam de desenvolvimento eficaz, responsável, transparência das instituições, garantia de tomada de decisões responsivas, inclusivas, participativas e representativas. Nesse ponto, em que nós localizamos na meta 9 a prevenção de conflito e a desjudicialização dos litígios. E, nesse particular, nós temos no Brasil uma experiência já exitosa no que concerne a prática normativa e a prática eficiente da desjudicialização. Nós começamos, sobretudo, em 2004, com a primeira lei, que foi a 10.931, de 2004, que tratou da retificação do registro imobiliário extrajudicial através dos registros públicos. Depois nós tivemos, 3 anos após, em 2007, a lei que desjudicializou o inventário, a separação e o divórcio. Tivemos em 2017 a Lei 13.484, que tratou da retificação do registro civil, e com o Código de 2015 nós tivemos a usucapião extrajudicial, que é um outro marco importantíssimo para a demonstração do desenvolvimento brasileiro acerca do tema da desjudicialização. Eu vou fazer aqui uma pausa a pedido da organização, porque o professor Cazu está com uma certa dificuldade para entrar aqui pelo sistema, e eu vou interromper rapidamente e volto na sequência para a segunda parte da nossa exposição e as perguntas que vão suceder. Só um segundo que nós já voltamos.